Mateus capítulo 5, versículos 27 a 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejo impuro no coração, já cometeu adultério com ela. Vocês ouviram que foi dito aos antigos. Jesus aborda aqui as instruções que eles haviam recebido anteriormente sobre a lei do adultério. Naturalmente, os instrutores da época ensinavam aos seus alunos que o ato de adultério em si era imoral. No entanto, a legislação se aplicava apenas às ações das pessoas e não às suas intenções. O adultério era categoricamente proibido pela lei mosaica. Êxodo capítulo 20, versículo 14 declara: não cometerás adultério. E Deuteronômio capítulo 5, versículo 18 ecoa o mesmo mandamento. Alguém poderia se orgulhar de nunca ter desobedecido esse mandamento, mas ainda assim abrigar desejos adúlteros no coração. Eles têm olhos cheios de adultério, constantemente buscando o pecado, seduzindo e levando embora almas instáveis. Com corações treinados na ganância, são filhos de uma maldição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Mesmo quando alguém aparenta ser correto por fora, é possível que seus pensamentos estejam constantemente vagando por territórios sombrios. Portanto, Jesus instruiu seus discípulos que não era suficiente abster-se apenas do ato em si. Eles também precisavam ser puros por dentro. A lei proibia o ato de adultério. Jesus proíbe o desejo. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela no seu coração. Se você pensa ou age em adultério, você não satisfaz o desejo sexual. Você joga óleo em um fogo para apagá-lo. O pecado se origina nos pensamentos, e se permitirmos que esses pensamentos pecaminosos persistam, eventualmente agiremos de acordo com eles. Como é dito, todo aquele que contempla uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus reforça que o adultério e até mesmo o assassinato podem ocorrer em nossos corações e mentes, sendo igualmente proibidos pelo mandamento contra o adultério. Ao destacar que todo aquele que olha para uma mulher está sujeito a esse princípio, Jesus revela que os desejos sexuais têm origem nos olhos. Esta verdade é confirmada tanto pela Bíblia quanto pela experiência humana. Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Quando alguém parecia sentir pena de um homem de um olho só, ele lhe dizia que havia perdido um de seus inimigos, um ladrão muito astuto, que teria roubado seu coração. Algumas pessoas apenas se abstêm de cometer adultério porque têm vergonha da possibilidade de serem descobertas, mas no fundo, o fazem diariamente. É digno de nota que se abstenham de se envolver no ato explicitamente sexual do adultério. No entanto, o fato de suas mentes estarem ocupadas com tais pensamentos é extremamente problemático. Este princípio se aplica a muito mais do que homens olhando para mulheres. Se aplica a praticamente qualquer coisa que possamos cobiçar com os olhos ou a mente. Adultério no coração. Porque Jesus considera o adultério no coração como pecado, podemos deduzir que o que pensamos e no que permitimos que nossos corações descansem é resultado das escolhas que fazemos. Podemos não ser capazes de controlar pensamentos ou sentimentos passageiros, mas certamente decidimos onde nosso coração e mente descansarão. A imaginação é um presente dado por Deus, mas se for alimentada com sujeira pelo olho, será suja. Todo pecado, e não o menos o pecado sexual, começa com a imaginação. Portanto, o que alimenta a imaginação é de máxima importância na busca da justiça do reino. Um exemplo de alguém que disciplinou seus olhos foi Jó. O livro de Jó é notável de muitas maneiras, mas uma de suas qualidades mais comoventes é que ilustra como um homem pode ser muito humano e extremamente celestial ao mesmo tempo. Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar com desejo uma jovem. Também é importante distinguir entre a tentação ao pecado e o pecado em si. O olhar não deve ser casual, mas persistente. O desejo não involuntário ou momentâneo, mas acariciado com anseio. Jesus, apesar de ter sido tentado em todos os aspectos, resistiu a essas tentações, mas não cedeu a tal pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que foi tentado em tudo, à nossa semelhança,
mas sem pecado. Ele foi capaz de ver as mulheres como mais do que simples objetos para sua satisfação sexual. Ele foi tentado em todos os pontos como nós somos, mas o desejo foi expulso pelo poderoso poder de um amor puro, para o qual cada mulher era uma filha, uma irmã ou uma prometida, um objeto sagrado de respeito terno. Como nos comportamos na luta contra o pecado? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Aqui Jesus usa uma figura de linguagem e não falou literalmente. A mutilação não servirá ao propósito. Pode prevenir o ato exterior, mas não extinguirá o desejo. De acordo com o que lemos, seria melhor para você se apenas um dos seus membros expirasse do que todo o seu corpo fosse lançado no inferno. Jesus não fez mais do que enfatizar a ideia de que, para ser obediente, é preciso estar disposto a sacrificar. Se permitirmos que o pecado controle uma parte de nossas vidas, precisamos ser capazes de conciliar porque seria melhor para essa parte de nossas vidas morrer do que para toda a nossa vida ser julgada culpada. Esta é a única coisa que a maioria das pessoas hesita em fazer, e como resultado, elas continuam a viver suas vidas atoladas no pecado, ou nunca chegam a conhecer Jesus, nunca vão além de um vago desejo de serem melhores. A salvação de nossas almas é preferível a todas as coisas, sejam elas tão queridas e preciosas para nós. E se o senso comum dos homens ensina para a preservação de seus corpos cortar um membro particular, o que necessariamente colocaria em perigo todo o corpo, muito mais ensina para se desfazer de qualquer coisa que possa prejudicar a salvação de suas almas. Não é de admirar que Paulo exorte os crentes a fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a imoralidade sexual e toda impureza ou cobiça nem sequer devem ser mencionadas entre vocês, como é próprio de santos, pois como crentes, nossa maneira de viver, seja em público ou em particular, reflete a validade de nossa fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O sermão mais famoso de Jesus, o Sermão da Montanha, focou nos corações de seus ouvintes. Ele direcionou seus discípulos como a audiência e prosseguiu pregando o que agora chamamos de bem-aventuranças. Ele chamou seus homens para serem diferentes, para ver o mundo da perspectiva de Deus, para se relacionar com as pessoas de maneira sobrenatural. Manter a pureza sexual requer mais do que simplesmente abster-se de envolver-se em atividades luxuriosas. É também algo que envolve o coração. Não cometer adultério foi outro dos 10 mandamentos que muitos judeus provavelmente pensavam que poderiam marcar em uma lista de pecados evitados com sucesso. Mas Jesus disse que olhar para uma mulher com desejo é cometer adultério com ela no coração. Ações imorais, então, começam com pensamentos imorais, e os pensamentos imorais também são maus. Você não pode lidar com o pecado apenas lidando com ações externas. A luxúria é uma ilustração vívida do tipo de pecado que Jesus instou seus seguidores a evitar, e na cultura atual, ela apresenta um obstáculo significativo para a busca da pureza moral. Jesus deseja que seus discípulos tenham um compromisso tão profundo com a pureza moral que estejam prontos para cortar qualquer coisa em suas vidas que os tente ao pecado. Ele não está pedindo mutilação física. Mais uma vez, o pecado é uma questão do coração, e não apenas dos olhos e das mãos. Em vez disso, ele está pedindo uma abordagem radical para evitar o pecado.